Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. A confissão primeira, se existe uma ordem melhor para as coisas acontecerem, segundo o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele está dizendo que se fizermos isso, né? Se confessarmos com a boca Jesus como Senhor, e aí sim, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui está dizendo que não tem como separar essas duas pessoas, essas duas ações. Jesus é tanto Senhor quanto Salvador. Eu poderia até forçar um pouco a barra e dizer, talvez ele fosse muito mais Senhor do que Salvador. Talvez eu pudesse fazer aqui dar um jeitinho de dizer para os irmãos que Jesus na verdade é mais Senhor que Salvador. Isso também não prestaria. Isso também não seria nem um pouco adequado. Isso poderia ser, inclusive, ser chamado de heresia. Quando nós cremos em um Deus dividido, em um Deus separado por áreas, nós estamos cometendo uma grande heresia. Deus é um só. Apesar de nós cremos num Deus trino, Deus é um só. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. Há funções diferentes, mas todos eles são um só. Deus é um só. Não dá nem para dizer todos eles, né? Até é difícil explicar, mas não são eles. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito. Já parou para perceber como é que é difícil a gente talvez discernir a pessoa do Senhor e que talvez a própria Trindade nos cause alguma confusão? Ok, é bem possível. Mas quando a palavra de Deus nos mostra, nos relata, nos fala sobre o Cristo que é um com o Pai, o Espírito que é um com o Filho e esse é um com o Pai, então nós estamos dizendo que há um só Deus, um Deus trino. Da mesma forma, eu não posso separar o Jesus que é mais Salvador do que Senhor. O desafio que eu trago para você nesse momento de reflexão da palavra, breve reflexão, é que você olhe para a sua vida, mas olhe sem medo e perceba se você tem se envolvido com faces de Jesus Cristo, se você tem se aproximado mais de alguma característica de Cristo. E aqueles que quiserem um pouco mais disso, procurem ler João 6. E vocês verão que Jesus, em algum momento, ele trouxe a possibilidade de saciar a fome física daquelas pessoas. No mesmo instante, as pessoas diziam que ele era o profeta, que era aquele que viria salvar Israel da opressão do povo romano. Olha, mais uma vez o povo cometendo esse erro que a Bíblia diz que não pode ser cometido, que eu não posso cometer, que você não pode cometer. Olhar para Jesus e imaginá-lo como sendo o Salvador da humanidade no sentido político. Aquele que vai curar a minha enfermidade e ele só pode curar, ele não vai não curar. E quantas pessoas têm se frustrado com o Jesus que só cura, porque ele curou na Bíblia, o que só dá prosperidade e outras coisas mais que nós fazemos. Não se perca nisso. Leia João 6 e você vai ver que desde sempre Jesus Cristo, infelizmente, foi olhado mais como uma coisa do que outra. Ele é uma coisa só. Ele é tanto o Senhor quanto o Salvador. Não dá para sermos salvos se não reconhecê-los como Senhor. Eu acho que essa palavra no final, ela deixa muito claro assim, a preocupação que Deus tem de nós não confundirmos essas coisas. O comentarista, teólogos e a própria leitura da palavra, simples e clara, nos dá muito clara essa impressão, essa sensação de que se nós não estamos vivendo uma vida de serviço ao Senhor, de submissão ao Senhor, de subordinação ao Senhor, será que nós o reconhecemos como Senhor? Como então somos salvos? Será que somos salvos mesmos? Será que de fato eu sou um homem salvo?
é fácil saber, é simples, mas é confrontador. Você confessa Ele como seu Senhor, a sua boca declara que Ele é Senhor, e você percebe isso na sua vida, o senhorio de Jesus, há uma obediência constante em sua vida ao Senhor. É claro que nós pecamos, erramos, cometemos falhas, mas nós buscamos ao Senhor em obediência, inclusive pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu quero desafiar você, meu irmão, que está me vendo, ouvindo, a fazer isso agora em nome de Jesus. Não troque, não confunda mais as coisas. É impossível olhar mais para o Salvador do que para o Senhor. E se você olhar para Jesus e você reconhecê-lo como seu Senhor e reafirmar seus votos de que Jesus é o Senhor da sua vida, eu tenho certeza que o seu nome já foi escrito no livro da vida. É isso que a palavra fala. Quando nós confessamos como Senhor, aí então nós somos salvos. Confere depois. Leia mais uma vez Romanos 10, 9 e 10. E depois, juntamente, leia João 6. E você vai ver que muitas pessoas só queriam o Jesus padeiro, o Jesus curandeiro, o Jesus libertador do povo romano. Mas eu não sei se de fato aquelas pessoas queriam tê-lo como Senhor de suas vidas. Lembrando que Pedro, ele responde uma pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus também foi muito dura para os seus apóstolos, para aquele grupo de homens que estava mais próximo dele. Ele pergunta: e vós também não quereis ir? Vocês não querem aproveitar o embalo e ir embora? E é interessante que Pedro, ele não responde perguntando: para onde iremos? Não. Pedro interessantemente diz: a quem iremos? Não é para onde, mas a quem. Olha a profundidade da resposta de Pedro lá em João 6. Depois confere lá, procure, seja curioso. Aproveite esse tempo e corra atrás disso. E Jesus olha para ele e aguarda a continuação da resposta. E, se eu não me engano, Pedro diz algo assim: a quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos outro Senhor, nós não temos outro Salvador, nós não temos outra pessoa para servir. Nós somos chamados para te servir e é contigo que nós precisamos ficar. Em outras palavras, parece que foi isso que nosso irmão Pedro disse há 2000 e tantos anos atrás. Perceba se você tem sido um apóstolo, um servo, um discípulo, um servidor, um mordomo das coisas de Deus, dentro da sua igreja, na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, você jovem, no seu relacionamento, na sua escola, no seu relacionamento com seus pais, com as pessoas que têm uma liderança sobre você. É muito fácil perceber quando alguém tem dificuldade com o senhorio de Jesus, porque isso vai se manifestar também na relação dela com outras pessoas, principalmente dentro de uma hierarquia, dentro de uma igreja. Eu já entendi que eu sou ovelha e tenho um pastor que Deus levantou. Eu não vou ficar dando cabeçada nele, eu não vou ficar dando chifrada nele. Eu vou olhar o que o meu pastor fala, vou receber com alegria, porque eu sei que ele é um homem que ouve a Deus. Porque eu sei, se for uma pastora, como é o caso de alguns irmãos, ela é uma mulher de Deus. O que eu penso sobre isso? Eu penso que se eu tenho Jesus como Senhor, eu vou reconhecer figuras e pessoas que Ele levantou para ser liderança sobre minha vida e vou respeitar essas pessoas. Mas se eu não tenho uma relação muito clara com o Jesus que é Senhor e também Salvador, provavelmente a minha relação com as outras pessoas sempre vai ser muito confusa, complexa e controversa. Faça um exame na sua vida. Seja corajoso e faça um exame na sua vida. Eu oro e peço a Deus que Ele te ajude a reconhecer Jesus sempre como Senhor e Salvador e que você nunca separe uma coisa de outra. Os dois elementos estão unidos. Ele é tanto Senhor como Salvador. Deus abençoe vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus e Salvador Jesus, eu oro a vocês e agradeço por esse momento. Deus abençoe.